Olá, hoje vamos falar de 9 atentados que ocorreram contra obras de artes. Eles são mais frequentes do que pensamos, e os motivos que levam visitantes comuns a se tornarem depredadores do patrimônio artístico mundial são os mais variados possíveis. O primeiro da nossa lista é o atentado ao quadro Vênus ao espelho de Diego Velázquez. Ele foi o principal artista da Espanha no século XVII, entre 1647 e 1651. A enorme tela, que mede 142 centímetros por 177 centímetros, é um dos raros nus pintados por Velázquez. A obra está desde 1906 na National Gallery de Londres, onde em 1914 foi alvo de um ato de vandalismo da sufragista Mary Richardson. A mulher teria cortado a tela várias vezes com uma faca, deixando um belo estrago na obra histórica. Depois do atentado, a pintura passou por um minucioso processo de restauração, após a qual foi colocada em exibição novamente. Nosso segundo lugar vai para uma das obras de artes mais conhecidas do mundo, se não a mais. Estamos falando da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ela é até um caso à parte, já foi roubada, danificada, escondida e cobiçada pelo mundo inteiro. Quando o assunto é vandalismo então, ela tem história. A obra sofreu com vários ataques ao longo da história. Em 1956, um homem atirou ácido sobre a obra-prima de Da Vinci enquanto ela estava sendo exposta em um museu em Montalban, na França. A parte de baixo da tela ficou severamente danificada e precisou ser restaurada. Mais tarde no mesmo ano um homem boliviano atirou uma pedra contra o quadro, fazendo com que parte do pigmento se soltasse. Recentemente, em 2009, uma mulher russa atirou uma xícara contra a obra, mas felizmente ela já estava sendo protegida pelo vidro blindado que guarda desde meados do século XX. Em terceiro temos a tela Dana que foi pintada em 1636 por Rembrandt. Ela foi alvo de um severo ataque em 1965 de autoria de Bronius Maigis, um soviético lituano mais tarde declarado como louco. O homem entrou no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, e atirou uma enorme quantidade de ácido sulfúrico sobre a tela, golpeando-a ainda 2 vezes com uma faca. A tela ficou terrivelmente danificada e foi restaurada por um longo período, de 1985 a 1997. Até hoje é possível ver resquícios do atentado, que danificaram sobretudo a arte central da tela, onde estão o braço e a perna direitos da figura representada. Creditado como a grande obra-prima do mestre holandês Rembrandt van Rijn, a Ronda Noturna de 1642 foi alvo de ataques 3 vezes. Em 1911, um sapateiro desempregado entrou no Rijksmuseum, Museu Nacional dos Países Baixos onde o quadro está exposto, e golpeou o quadro como forma de protesto, sem deixar grandes prejuízos à obra. Já em 1975, um homem atacou a tela com uma faca, acreditando estar cumprindo uma missão que lhe foi dada pelo senhor. A tela ficou bastante danificada e precisou passar por um período de restauração de 4 anos, voltando a ser exibida em 1979. A última vez que a tela foi atacada foi no ano de 1990, quando um terceiro vândalo atirou ácido sobre o quadro, que foi novamente restaurado. Recentemente, em 2019, o quadro passou por um novo período de restauração, que foi feita ao vivo em frente ao público. Nossa quinta posição é a Guernica de Pablo Picasso, o majestoso painel pintado em 1930 de célebre artista espanhol. Ela foi alvo de um ato de vandalismo em 1974. Um homem, chamado Tony Chafrazy, teria pintado com uma tinta spray vermelha a frase "Kill Lysol" sobre o painel, que estava em exibição no MoMA, em Nova York, enquanto gritava "Eu sou um artista". Logo após o ato, restauradores entraram em ação e a obra-prima de Picasso foi salva sem muitas complicações. Pietà de Michelangelo é nossa sexta posição. Em 1972, Larlo Totò, um geólogo australiano de origem húngara, martelou a escultura do gênio italiano, a Pietà, feita em 1499. Ele entrou na Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante a festa de Pentecostes e golpeou várias vezes a escultura enquanto gritava "Eu sou Jesus Cristo". A escultura perdeu o braço e parte do nariz com os golpes do vândalo e teve de passar por um intenso processo de restauração. Hoje, ela é exibida com a proteção de uma parede de vidro. A banhista enxugando a perna direita de Pierre-Auguste Renoir. Este episódio aconteceu aqui no Brasil, no MASP.
Em junho de 1991, Magda Mayumi Shinohara entrou no museu e atirou um tubo de tinta guache sobre a tela banhista enxugando a perna direita pintada em 1910 por Renoir. A obra felizmente não foi gravemente danificada e precisou apenas passar por uma minuciosa limpeza com algodão e água destilada. A justificativa dada pela desenhista de 28 anos para o ato de vandalismo foi que ela estava tentando chamar a atenção do público para divulgar o fim do mundo. Em penúltimo temos a fonte, icônico trabalho de 1917 de Marcel Duchamp, considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo na França. Sofreu um atentado em 2006 durante o qual um homem que na época tinha 77 anos acertou a obra com marteladas no Centre Pompidou, em Paris. Na época do atentado, a polícia afirmou que o mesmo homem já havia urinado sobre a peça em uma exposição em Nimes, no sul da França, em 1993. Depois de ser preso por martelar a peça, ele alegou que seu ato era uma performance artística e que Marcel Duchamp teria apreciado a sua atitude. E por último na nossa lista de ataques temos a Ponte de Argenteuil de Claude Monet. Em 2007, um grupo de 4 homens e uma mulher que conhecia bem as entradas do Museu d'Orsay, em Paris, invadiu o prédio no meio da noite e vandalizou a tela Ponte de Argenteuil, pintada em 1874 pelo célebre impressionista Claude Monet. Há relatos de que membros do grupo chegaram a urinar na obra, antes de socá-la, abrindo um rombo de cerca de 10 cm sobre a tela. Eles fugiram logo depois que os alarmes do museu tocaram e a tela foi restaurada por especialistas antes de ser devolvida à parede do museu. E assim terminamos mais um vídeo do canal. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e dar o like para ver muito mais conteúdo sobre história e arte. Até a próxima!